Olá! A intimidação e violência têm marcado o trabalho da imprensa na cobertura da prisão do ex-presidente Lula e até mesmo quem deveria preservar pela liberdade da expressão. O presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, Milton Cima Júnior, impediu a gravação do repórter Mark Souza, da TV Record, no Paraná, com a justificativa de que toda a imprensa está no golpe. Ele não pode gravar aqui, é isso? Não seria recomendável para quem fala mal do movimento social, outro fica lá do lado do carro da polícia. Tá? Mas não foi dessa mesma que o pessoal eu tô te avisando pro bem, teu bem. Você não sabe nem o que eu tô falando? Não, vocês falaram uma sessão do SPT, não sabe? Não, sou da Record. Da RIC Record, é isso, o pessoal falou ali. Não é, SPT não é. Da Record. Mas é isso, eu acho que a imprensa tá toda junto no golpe. Tá? Record, Band, Barará, tudo isso aí, tá? Eu sou do Rio Grande do Sul, tá? Tô presidente do Sindicato de Jornalistas do Rio Grande do Sul. Então, avisando pro teu bem. O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, publicou em sua página do Facebook o vídeo. Ele questiona a ação e pergunta até quando. Finaliza com viva a imprensa livre e a liberdade de expressão. O Sindicato dos Jornalistas do Paraná emitiu uma nota de repúdio ao ocorrido em Curitiba. Mas o Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, presidido justamente por Milton Cima Júnior, defendeu seu presidente no episódio. Isso é revoltante. E o que o sindicato aqui de São Paulo fez na confusão com a prisão do Lula foi a mesma coisa. Mesma coisa. Exatamente, Thiago Berraich. É revoltante, isso não é um jornalista, presidente de sindicato de jornalistas, para vocês verem como os sindicatos de jornalistas estão infiltrados de militantes. O sujeito está ameaçando fisicamente o repórter, que nem sequer, se fosse também não teria justificação, mas nem sequer é um comentarista, nem sequer é um colunista, é simplesmente um repórter de campo que está lá para relatar os fatos. E se há uma movimentação, se há um acampamento de militantes, eu imagino que o objetivo político dessa gente é que o ato deles tenha repercussão. Então você vê que é uma coisa idiota até dentro da própria mentalidade deles, né? Porque eles estão promovendo um ato justamente para que haja repercussão. Então é um absurdo, é o que a gente viu também com o repórter da Jovem Pan aqui no Sindicato de Metalúrgicos do ABC, durante a nossa cobertura da prisão do Lula. É intimidação, é a mostra de autoritarismo contra a imprensa livre. Isso é o que acontece lá na Venezuela, do Hugo Chávez, que chegou ao poder com a ajuda do Lula, que fechou, por exemplo, a Rádio Caracas Televisión, a RCTV. Lá em Cuba também não tem imprensa livre para questionar o governo, para criticar aquelas pessoas que estão no poder até hoje, com a colaboração dos petistas que ficam calados. O povo venezuelano pobre está migrando para o Brasil, a classe rica migra para outros países melhores, mas o desespero da população pobre está evidente com essa migração para o norte de Roraima. Os petistas ficam calados. Então eles têm um comportamento autoritário e isso é uma amostra de que se o Lula voltasse a presidir a República, a gente teria mais ainda dessa venezualização. Isso não pode ser admitido e esse militante precisa ser punido. O que precisa mais? Tem a imagem gravada em vídeo e eu dou parabéns ao câmera, que fez muito bem deixar a câmera ligada. Né? É assim que se faz. Ele achou que não estava sendo gravado e falou para o repórter para se dirigir ao lado da patrulha da polícia, da polícia, porque assim ele estaria protegido contra a militância, quer dizer, ameaça à integridade física. Esse sujeito precisa ser punido. Ele não é jornalista. Isso é militante. Isso é pelego, né? Esse é que é o pelego. Pelego, exatamente. Esse aqui é o pelego. E que a gente tem advertido aqui muito. E essa é a estrutura do fascismo. Eu sempre afirmei aqui que o PT não é esquerda, é fascismo. Desde o momento em que o professor Goffredo Silva Telles subiu ao palanque do Lula. O professor Goffredo era integralista. Foi constituinte em 46 pelo Partido Integralista e é uma das maiores culturas do Brasil. Quer dizer, ele sabia o que estava fazendo. E o que é o fascismo? Senão o domínio das comunidades de base e os sindicatos. Quer dizer, o parlamento passa a ser um mero órgão de chancela das decisões das comunidades de base que cumprem a ordem do ditador. É isso que nós acabamos de ouvir aqui. Um presidente do Sindicato dos Jornalistas dizendo que a imprensa está junto com o golpe. Isso não aí tem cabimento.
Isso aí, José, é estimulado por esses petistas que espalham essa narrativa de que a imprensa é golpista. Então eles são todos cúmplices morais desses atos de intimidação e ainda ficam vociferando contra qualquer pessoa que cometa algum tipo de suposta violência contra os próprios militantes petistas, quando a gente tem aí gravado um episódio de intimidação feito por eles próprios.